Olá, colega. Vamos agora à nossa última parte dessa introdução sobre os métodos TRIZ e engenharia robusta. E nessa seção 4 a gente vai ver como é que os dois métodos se complementam muito bem, formando um sistema poderoso para inovação e melhoria do desempenho de produtos e processos industriais. Combinados, TRIZ e engenharia robusta, eles podem multiplicar a nossa capacidade de resolver os problemas mais complexos de engenharia. Como já vimos, o TRIZ nos vai ajudar a resolver de maneira inovadora os problemas inventivos, enquanto que a engenharia robusta parte das soluções mais elegantes, digamos assim, do TRIZ, os conceitos mais próximos do ideal, e torna robusto esses conceitos nas mãos do cliente. Vamos ver aqui um caso que eu tive o privilégio de apoiar um grupo de engenheiros, onde a gente era a introdução de um novo veículo no mercado e estávamos então interessados em prevenir a corrosão de um escapamento automotivo. O problema que motivou essa aplicação conjunta de TRIZ e engenharia robusta foi eliminar a corrosão causada por esse líquido condensado que fica retido dentro do silenciador quando o veículo é usado em trajetos curtos. Se o veículo for usado para trajetos longos, essa massa metálica se aquece, porque os gases saem do escapamento, saem do motor em alta temperatura, mas havia uma restrição, não havia tempo nem orçamento para mudanças significativas de projeto, já estava tudo praticamente já ferramentado. A solução tradicional que estava sendo buscada por um grupo de engenheiros era entender a composição química desse líquido condensado e desenvolver um material mais resistente à corrosão. Só que aqui temos um conflito de o tempo que isso levaria para fazer esse desenvolvimento e muito provavelmente aumentaria o custo, né? O TRIZ permitiu que a equipe enxergasse, redefinisse o problema, né, a partir de um outro foco, de um outro ângulo, né? Aplicando o TRIZ, a gente reformulou o problema que passou a ser muito mais simples, que é, afinal, como que eu posso remover o líquido sem contar com evaporação? Aí apareceram vários conceitos, né? 15 conceitos foram gerados pela equipe em um trabalho de um dia que nós fizemos. Desses 15, a gente sintetizou 7 para posterior análise e priorização. E aqui está uma matriz de comparação entre os conceitos, né, conhecida como a matriz de Pew, onde estava o projeto inicial, o projeto de referência, e 7 conceitos alternativos, dos quais, fazendo essa comparação, segundo vários critérios, escolhemos dois conceitos para levar adiante na fase de protótipo. Esse conceito aqui, capilar, por uma questão de milímetros para esse projeto específico, não dava para ser aplicado, mas está aí uma boa ideia, um bom conceito para futuras aplicações. De maneira que a gente levou adiante esse conceito aqui para torná-lo robusto com a engenharia robusta. Então esse conceito que saiu dessa aplicação de TRIZ, uma solução elegante, simples e barata, simplesmente introduzindo aqui um tubo, né, e aproveitando a energia cinética dos gases e fazendo aqui então uma sucção, né, um tubo de Venturi, ao mesmo tempo que também por essa pressão e arraste aqui dentro do tubo, né, era a forma de, aproveitando os recursos aí gratuitamente disponíveis do sistema, poder eliminar então esse líquido que estava aí. Ok, até aqui a contribuição do TRIZ na solução de um problema inventivo. Agora, que diâmetro de tubo, que altura eu deixo daqui do fundo do silenciador, tá certo? Que ângulo utilizo, que materiais, todas essas variáveis de projeto, agora a gente já muda, já estamos no design space para resolver um problema de otimização e aí entra a engenharia robusta. Então o que a gente fez? Um experimento com apenas 8 protótipos, variando alguns fatores de projeto, fazendo forçar o ruído, né, em condições extremas, foi possível identificar a condição robusta. E essa condição robusta, colocando esses fatores no ponto ótimo, permitiu dobrar
a capacidade, né, daquela solução do tris, fazer a função de remover o líquido, ou seja, o dobro de capacidade em relação ao projeto inicial, que era já um projeto definido por gente com bastante experiência no produto. Comento agora alguns resultados aqui da aplicação de tris em engenharia robusta, começando primeiro aqui por tris, estudos que a gente teve o privilégio de apoiar a equipe de engenheiros em diferentes indústrias. Começando aqui por uma montadora de veículos do Brasil, nós conseguimos gerar 6 soluções conceituais para um sistema alternativo de tomada de ar do motor. E a preocupação era quando o veículo passasse por uma área inundada, para que a sucção que existe, né, de ar para o motor não succionasse água, fazendo com que o motor, então, além de se danificar, parasse, né, numa situação crítica. Então nós conseguimos gerar, numa sessão de trabalho com tris, também tomou aí um dia de aplicação, gerar 6 conceitos alternativos para soluções inovadoras para esse problema. Outros 14 casos de aplicação no desenvolvimento de novos veículos com aplicação do tris. O fabricante nacional de sensores automotivos, geramos numa manhã 8 conceitos inovadores para um medidor de combustível, né, usando o tris. Um fabricante de peças de não tecidos, assim como se chama, né, não é tecelagem, para a indústria automotiva. A gente aplicou o tris para desenvolver um teto automotivo ecológico, sem usar a fibra de vidro, porém mantendo a rigidez estrutural dessa peça, né? Conseguimos gerar 10 conceitos em apenas 2 dias de trabalho com a equipe técnica da empresa. Aqui um outro caso, fabricante de máquinas sopradoras de garrafas PET. Conseguimos resolver um problema potencial de descarrilhamento de um mandril de sopro, né, que transportava as pré-formas dentro da máquina, ao mesmo tempo que conseguimos uma redução de custo e economia de 50% no consumo de energia elétrica, tudo aplicando o tris. Já com engenharia robusta, aqui estão outros exemplos, né, de aplicação na fábrica da Volvo Caminhões em Curitiba. Fizemos vários casos, conseguimos reduzir 48% no tempo de ciclo de um processo que era o gargalo da fábrica. Não dá para vender mais por causa do tempo de ciclo desse processo. E então conseguimos esse desafio de praticamente dobrar a produtividade de toda a fábrica, ao mesmo tempo reduzindo 68% do consumo de energia em um processo de solda. Melhoria drástica da qualidade de solda a ponto, eliminando a necessidade de retrabalho. Isso, eu vou mostrar uma foto aí para você ver a diferença, né? Assim fica visível, né, o melhor manejo da energia. E esse experimento, todas as rodadas do experimento e a otimização foram feitas em apenas 4 horas numa manhã de sábado. Implementação recorde em toda a Volvo de um processo de pintura eletrostática de cabinas. A fábrica no Brasil foi a única que implementou isso em tempo recorde manualmente. Todas as outras plantas da Volvo tinham esse processo totalmente robotizado, né? Ao mesmo tempo que a otimização do processo reduziu 30% no consumo de tinta, sua melhor qualidade, com menos consumo de material, redução de custo, e 50% menos de emissão de solventes na atmosfera. Fabricante de chapas de MDF, conseguimos aumentar 40% na produtividade em média, né, do processo gargalo da empresa. Outro caso também de aplicar engenharia robusta para reduzir tempo de ciclo de gargalos, né? E vou mostrar esse resultado, um gráfico um pouquinho mais adiante também, que é impressionante. Fabricante de pneus, conseguimos eliminar um problema de qualidade, que era um problema recorrente, crônico, de 30 anos da indústria de fabricação de pneus. E além disso, a combinação ótima foi surpresa para todos, porque contradizia a intuição técnica da equipe. Fabricante de lavadoras de roupa, conseguimos eliminar um problema de variação dimensional de uma peça complexa, feita pela primeira vez injetada, em vez de ser de metal.
Conseguimos, para ter uma ideia, né, o processo estava com CPK, índice de capacidade do processo negativo, a condição inicial. Depois da otimização, praticamente foi para 1,7, uma altíssima capacidade de processo. Ao mesmo tempo, a solução desse problema, por consequência da redução drástica da variabilidade, reduziu 4 milhões de reais no custo anual de garantia da empresa. Outros casos, também fabricante de veículos do Brasil, implementação em tempo recorde de um processo de solda a laser, um problema técnico complexo para a construção de carros protótipo, né? Problema que nem o próprio fabricante do equipamento conseguiu resolver. Aí a equipe técnica aplicou engenharia robusta. E nessa mesma empresa, outros 35 casos de aplicação de engenharia robusta no desenvolvimento de novos veículos e resolução de outros problemas técnicos. Fabricante mundial de fio de nylon, eliminação com um único experimento de otimização de um efeito óptico indesejável que ninguém conseguia explicar, gente com muita experiência na tecnologia, quando se fabricava o tecido de lycra, que era o que os clientes faziam, com o fio de nylon produzido por esse fabricante. Esse foi um problema que uma equipe técnica de altíssimo nível, né, incluindo um profissional muito competente, com doutorado em estatística, em experimentos, e não havia conseguido resolver isso com método tradicional. Foi aí que a engenharia robusta entrou e tivemos esse sucesso impressionante. Fabricante multinacional de equipamento eletrônico de telefonia, conseguimos reduzir 36% a variação no volume de pasta, né, de solda impressa em placas de SMT, circuitos eletrônicos. Esses 36% na variabilidade da quantidade de solda provocou uma redução de 82% nos defeitos de solda e 81% nos defeitos elétricos em geral, isso com um só passo de otimização. Um produtor e exportador mundial de rosas no Equador, com a matriz na Holanda, conseguimos aí, aplicando engenharia robusta, reduzir a variabilidade no crescimento das rosas, permitindo muito melhor previsibilidade de produção e vendas. E nessa mesma empresa também implementamos outros 8 casos ao longo de 2 anos, com muito sucesso. Aqui está um gráfico daquele caso, produtividade no processo de recobrimento de chapas. Esse era um processo para aplicar papel sobre a superfície de uma chapa de MDF. Essa era a situação inicial do processo, essa aqui era o nível de produtividade e com muita variabilidade de processo. Como resultado da otimização de engenharia robusta, a produtividade teve um incremento drástico e, ao mesmo tempo, por usar a otimização com relação sinal-ruído, a variação também diminuiu muito. O processo muito mais estável e de maior produtividade, permitindo que a empresa, por se tratar de um processo gargalo, a empresa pudesse vender mais, faturar mais, aumentar a sua lucratividade. E aqui esse caso impressionante, né? Solda a ponto, uma fábrica de cabines para caminhões. Veja a situação inicial, com excesso de energia, né? E isso aqui obrigava a retrabalho, né? Porque destruía aqui a proteção de zinco, então isso ocupava a área produtiva, ou seja, esse era o problema. Depois da otimização, a gente já pode ver aqui um ponto perfeito de solda, sem excesso de energia, porque a engenharia robusta faz isso, né? Permite orientar a aplicação da energia de maneira muito mais eficiente. Ok, então de maneira geral, como a gente pode concluir por esses casos aí, o impacto do TRIZ Engenharia Robusta sobre a competitividade, sobre a eficácia da ação técnica da equipe, né, é impressionante. Aumenta drasticamente o poder de inovação e a produtividade da equipe, acelera a geração de know-how de maneira impressionante, né? Cada aplicação de TRIZ Engenharia Robusta você aprende um montão. Agiliza a evolução tecnológica de produtos, a equipe pode intencionalmente provocar um salto evolutivo no desempenho dos produtos, e isso tudo contribui para reduzir o time to market. A gente consegue gerar conceitos superiores e robustos com menos problemas, né, e atrasos. Muito bem, isso aqui conclui essa introdução, esse passeio, essa visão geral sobre os métodos de TRIZ em engenharia robusta. Espero que você tenha gostado.
Se gostou, me deixa o seu like, por favor, ok? Comentários. Aproveito para reforçar o convite para você assinar esse portal de conhecimento. Aí temos cursos completos de TRIZ, engenharia robusta e outras metodologias poderosas. E sobre esta última parte, se você tem comentários, dúvidas, perguntas, coloque aí na seção de comentários que eu vou responder, ok? Obrigado por ter me acompanhado e até mais.